Fala, gente amiga, gente querida, tudo bem? Um grande abraço. Estamos chegando para mais uma edição do nosso Podstars, sempre com um convidado muito especial que nos enche de alegria, porque é uma resenha tranquila, garantida, de alta qualidade, de alto nível. E eu, sinceramente, eu estava pensando aqui como é que eu vou apresentar o meu convidado, o nosso convidado de hoje aqui no Podstars. A gente está aqui no Park City Shopping em Sumaré. Eu estava pensando, pô, acho que eu vou apresentar ele como goleador, centroavante, sobrou, o homem guarda. Eu falei, vou deixar mais para depois. Eu vou apresentar como um grande batera, um dos grandes bateristas da música brasileira. Mas hoje ele é vocal. Então é o seguinte, grande Japinha, Ricardo Japinha, hoje vocalista do grupo Dinossauros. Você conhece muito da época do CPM 22, desde o final dos anos de 1990, foram mais de, acho que 2 décadas, até 2020, se eu não estiver enganado, e depois a banda Dinossauros, enfim, e muita história, e muita estrada, que a gente vai abordar isso. Que alegria ter você aqui, Japinha, obrigado por aceitar nosso convite. A gente estava até momentos antes aqui falando da loucura, gravar e já sair, porque tem avião, tem estrada. Satisfação, um grande abraço. Satisfação é minha, obrigado pelo convite, né, do pessoal aqui do Podstars e do Rockstars. E você é uma lenda aí da comunicação, Oswaldo Luiz, eu já conhecia, falei até pro Marcão, já vi ele na TV várias vezes. E, que legal, tá aqui em Sumaré, né, no interior, daqui a pouco eu vou para Minas Gerais aí, fazer um show amanhã lá. E é gostoso, né, porque apesar de ser corrido e ser um pouco cansativo, o tipo de trabalho que a gente tem é uma bênção, é uma oportunidade de levar entretenimento, né, arte, cultura, esporte para o pessoal, para o público. Então, eu me sinto muito grato, privilegiado de poder trabalhar com isso. E assim, a gente meio que é mais ou menos parecido com a vida de jornalista esportivo, que a gente viaja muito e tal. E é meio que uma adrenalina que já faz parte da gente, né? Parece que quando você fica uma semana de folga e tal, alguma coisa você sente falta. Você tem isso ou não? Tem isso. Tem até uma brincadeira. A gente tinha um rapaz que trabalhava com a gente, o Luizão, segurança, ele falava, Japinha, eu tava começando ainda, né? No começo dos anos 2000, ele falou, se prepara, porque a estrada, bicho, a estrada vicia, cara. Já estão uns 10 anos aqui, quando eu fico 1 mês, 6 meses, que nem você falou, né? Verdade. Uma semana sem viajar, eu sinto falta, porque tem uma adrenalina, tem essa questão de conhecer gente nova, lugares novos, né? Então, realmente é uma vida puxada, mas muito gostosa, né? Não posso reclamar, não. Você sabe que, assim, eu comecei no jornalismo esportivo, o Campeonato Brasileiro era enorme, né? Me lembro que um dos primeiros anos que eu cobri futebol, esporte, o Campeonato Brasileiro tinha mais de 70 times. 70? Era uma loucura. Teve campeonato que bateu perto de 100. Tinha até uma história famosa da política na época, para você que é mais da velha guarda, assim que nem eu, existiam 2 partidos políticos no Brasil, o MDB e a Arena. Então, a Arena era, em tese, lá do poder na época, estava no comando do país e o pessoal brincava. Aonde a Arena vai mal, coloca um time no campeonato nacional. Que era a forma de agradar o povo para trazer o voto, tinha isso. E, cara, a gente viajava, rasgava esse Brasilzão de ponta a ponta. E hotel, avião, estádio, aquela loucura. Nordeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Direto. Cheguei já numa ocasião, minha mãe e meu pai, na época, muitos anos atrás, levavam uma troca de roupa para mim, porque eu tinha que pegar uma conexão em Congonhas, e não dava tempo de ir em casa, já tinha que ir para outra. Essas histórias malucas assim. Mas não adianta, tá no sangue, né? Tá no sangue. Assim como do músico, do artista, do jornalista, é a nossa paixão. Os esportistas, né? Os esportistas, jogadores. Nossa, tranquilo. É uma galera que já tá. Não adianta, tá aqui, não tem como tirar. É o ar que a gente respira, né? Sim, você falou de 70 times. O Campeonato Brasileiro, eu gosto muito de futebol, né? E com 20, tem gente até que reclama, não sei o quê, eu tenho Paulista, não dá tempo, calendário apertado, né? Mas quando eu era pequeno, moleque, eu lembro que tinha uns times que. Eu sou Corinthians, o Corinthians jogava contra, que eu não sabia nem o nome, de onde que vinha, aí meu pai me explicava, era aquela coisa gostosa de ouvir no rádio, né? Meu pai até gravava em fita os lances mais legais dos jogos pra gente ouvir de novo. E é uma coisa muito, muito legal, né? Muito lúdica para quem gosta de esporte. E acho que viajar, né? Que a gente estava falando, você viajou muito também. O Brasil é um país tão rico, né? E, a gente aproveita a cultura, a culinária. Hoje mesmo, até aproveitar o gancho, eu sou vegetariano, né? E aí o Marcos me levou num restaurante super legal aqui de Sumaré, chamado Meat, que tinha uma culinária taiwanesa
vegetariana, muito gostosa. Falei, pô, em Sumaré, que legal, né? Às vezes você está numa cidade maior e não tem, né? Sim. Então, dentro desse contexto que você falou, eu acho muito gostoso a gente poder aproveitar o Brasilzão, né? Não, é bom demais, sem dúvida nenhuma. Eu quero que você fale pra gente. Bom, daqui a pouco vamos falar de futebol, é claro. Vamos falar da época de rock and roll, artilheiro, goleador. Pô, 58 gols, o cara. Bons Pô, tempos. mano, pelo amor meu diretor aqui, Marco Casarinho, acho que não fez isso na vida inteira, em todas as peladas dele. Rodrigo Targino também, que de vez em quando já é atacante aqui no clube, como é que o clube, como é que o nosso o recreativo, né? Aqui em Sumaré também nunca fez gol assim, nunca pisaram dentro da área. Não sabe o que é isso. Mas antes da gente entrar no lado do atleta, do esportista, enfim, do amante do futebol, do apaixonado pelo futebol, Japinha, eu queria que você falasse para nós um pouco assim, do começo dos anos de ouro, vamos colocar, do CPM 22, e a transição para um outro projeto, uma nova etapa. Contar um pouquinho para nós desse caminho desde... Eu falei 1990 e pouco, não estou errado, não. Não, tá certinho. Né? 95, eu entrei 96. no CPM em 99. A banda surgiu em 95, já tinha passado outros 2 bateras, né? E aí, mas só que foi em 99, quando eu e o outro guitarrista, o Luciano, entrou, que parece que deu a liga, deu a química mesmo. Sim, sim. Que aí em 2000 a gente lançou um CDzinho, a gente fala demo, né? Demo. Demo demonstração, né? Independente. Que aí começou a fazer um barulho ali na Galeria do Rock, em São Paulo. E aí tinha olheiros de gravadoras. E um deles, o alemão, que era da Virgin Records na época, falou, pô, tem um CD aqui saindo pra caramba, tá todo dia acaba a caixinha dos caras. E ligou pro Rick Bonadil, na época da Virgin. Aí o Rick fez uma reunião com a gente, ouviu o som primeiro, né? Levou um CD e tal. Achou legal, falou que, pô, esse som tem a ver com o que tá tocando hoje em dia, porque o CPM tem, né, um som punk rock em português. Porém, na época, várias bandas de punk rock americano já começaram a tocar em rádio, FM e tal, que era o Offspring, o Green Day, o Blink-182. E ele falou, pô, vocês estão fazendo isso em português? Ele teve a visão, né? A pegada do cara, o insight do cara. Visão de mercado, né? Não é à toa que ele tinha lançado já Mamonas Assassinas, Charlie Brown Jr., só banda... Depois veio com NX0, a gente e tal, muita coisa boa. Pepe Neném. E aí, hoje Victor Clay, né? Eu gosto do Rick, do trabalho dele. Que você falou da visão, tem que enaltecer mesmo. Não, ele é... Aí, pô... Assim, a Ruge não foi ele. Foi? Também. A Ruge, o Bros, entre outros. É que vai falando aqui, né? Tem muita gente. NX0. Nossa, muita gente boa. Eu sou, assim, eu lembrei muito da banda Ruge porque minha filha hoje, com 30 anos, já na época era apaixonada pelas meninas. As meninas estão bem até hoje. Agora em questão solo, né? Acho que 2 viraram cantoras de musical, uma virou artista de novela, e cada uma tem a sua carreira solo, elas são muito talentosas, né? Então, aí a banda, pô, assinou o contrato, aquela coisa gostosa, né? De tocar em rádio, gravar videoclipe, sair em revista. Tudo bem, aquela época favorecia um pouco mais a situação, a circunstância, porque a gente não era tão digital assim do celular, né? Então, exatamente. a TV tinha muita força, a rádio, as revistas tinham muita força, né? Nossa. E a gente surfou essa onda gigantesca aí, com a MTV muito forte também. O CPM pegou muita força no primeiro, no segundo álbum. O primeiro foi em 2001, o segundo em 2002, o terceiro em 2005. E a gente estourava, no jargão da música, né? A gente estourava os hits, acho que foi 2 ou 3 hits por disco, assim. Então a banda ficou muito grande. E era uma safra muito legal, né? Que tinha... Já vinha de Charlie Brown Jr., Raimundos, a Pitty veio na mesma época, os Detonautas também. Então a geração era muito bacana e atingiu muita gente, né? Atingiu a mídia. A mídia era muito favorável para as bandas de rock, né? Assim como eu falei com a MTV, tinha muita rádio rock. Os programas de canal aberto, como, sei lá, o Faustão, o Serginho, o Mion na Band na época, passavam bandas de rock, né? O espaço estava sendo conquistado, né? Já o espaço era bom. Essa galera aí, né? Exato, que infelizmente não tem tanto hoje, mas apesar que tem hoje bastante espaço na internet, né? E aí, quando foi lá para 2014, Oswaldo, a banda estava estabelecida já, né? Consolidada, a gente fazia muito show. E a música tem aquelas coisas, tem anos que você faz mais show, tem outros anos que você faz um pouco menos e tal. E eu tinha vontade de lançar umas musiquinhas minhas que eu tinha na gaveta ali, que às vezes eram aproveitadas pela banda, às vezes não. Normal, tinha outros compositores e tal. E aí resolvi começar a fazer um projetinho acústico, violãozinho, sentadinho e tal, barzinho com mais 2 amigos, tal, tocando uma percussão e tal. E ia para os bares, comecei pelo interior, meu primeiro show foi em Indaiatuba.
E aí comecei a vender esse show, um projetinho paralelo, assim, né? Tal, cachezinho mais modesto, aquela coisa. Claro. E aí fui alimentando. Na época ainda não tinha esse nome Dinossauros, chamava-se Arizona, até pelo lance acústico, Deserto do Arizona, aquela coisa. Sim, sim. E aí quando foi em 2018, eu resolvi lançar umas músicas de verdade, assim, não só tocar, porque eu só tava tocando. Aí eu falei, vou lançar uma música ou outra aqui, só um singlezinho ou dois. As mídias digitais favorecem isso, né? O YouTube mesmo aqui, o Spotify, né? Essas Deezer, essas redes todas. E lancei uma música, aliás, lancei duas músicas que tem clipe, inclusive, se o pessoal puder mostrar. Uma chama-se Dia de Fúria, que é uma coisa inspirada naquele filme do Michael Douglas, se não me engano, né? Que ele sai no meio do trânsito ali bravo e tal. Tem a ver com São Paulo, que é a cidade que eu moro. E a outra música chamada Nada é Pra Sempre, que eu fiz na época da pandemia, que é uma coisa meio que em homenagem às pessoas que a gente perdeu, né? Não só as pessoas próximas, mas assim como também pessoas, celebridades que se foram, infelizmente, na época da pandemia, né? Uma época muito pesada. Então são os dois clipes que eu tenho de Dinossauro, só para gravar mais um. E aí comecei a investir nessa área, né? Porque, como você falou, eu tocava bateria, toco. Inclusive no Dinossauros eu gravo as baterias. Mas eu sempre fiz backing vocal no CPM 22. Sempre tinha um microfone em linha para cantar os refrões, fazer uma segunda voz e tal. E aí eu comecei a explorar esse lado de vocal, né? Gravar as músicas dos Dinossauros, lançar. E aí em 2020 teve uma cisão ali da banda e tal. Não teve briga, mas foi uma separação, assim, também eu estava lá há 21 anos, né? E também faz parte Faz da parte do caminhada, negócio, né? da Não tem caminhada. nada fora do comum, quando há uma ruptura, uma cisão. É uma vida, pô, mais de 2 décadas juntos, é natural que isso Natural, aconteça. natural. Isso, As grandes qualquer bandas setor de acontecem, atividade, né? acontece As isso, grandes empresas, né? sem dúvida. Inclusive, quando eu saí, já tinham saído outros dois integrantes da formação original, né? Que era o Wally e o Portoga. E tudo bem, os caras estão seguindo o caminho dele, sou muito grato, eles também me desejaram sorte, eu estou seguindo o meu, tá tudo legal, eles estão fazendo show pra caramba, eu também estou fazendo show pra caramba. E agora eu tô fazendo com Dinossauros e tô fazendo também como Japinha, né? Amanhã eu tô indo para Minas, como eu te falei, né? Para Divinópolis, uma situação que vou fazer como se fosse uma participação numa banda local. Então, assim, o mundo da música é muito abundante, né? A gente tem a oportunidade de fazer shows em O muitas... leque é muito grande, né, Japinha? Muito grande. Eventos corporativos, celebrações de, sei lá, até casamento, estou fazendo uns casamentos bem grandes, assim, em litoral, na areia, assim. E é muito gostoso, uma coisa que eu não tinha antes. E hoje em dia eu estou podendo explorar esse lado do Japinha, né, da minha pessoa, né, da imagem que eu criei. E também da minha banda própria, do meu som autoral, né? Que eu ainda não lancei um disco, por mais que já tenha um tempo, mas eu estou segurando para deixar ele bem arredondado, já estou indo para a 14ª, 15ª faixa. Que hoje em dia é diferente, né? Antigamente se lançava o disco e trabalhava os singles. Exato. Hoje em dia se lança os singles e depois amarra num disco. Tá. É por causa da forma que se consome música hoje, né? Pelas Sim, plataformas e tal. Sim, sim. Então tá muito gostoso. Tô tipo como se fosse recomeçando, mas recomeçando com uma bagagem já, com uma moralzinha a mais, né? Então tá uma caminhada nova. Resumindo, mas não resumindo tão. Não, mas, tão pô, show. curtamente. Não, perfeito, perfeito, perfeito. A gente está com o Japinha aqui no nosso Podstars, nesta edição especial e trazendo, claro, o bate-papo com o Japinha, que tem uma história muito bacana, muito rica da nossa música. Essa perda do espaço das bandas, quando surgiram o Detonautas, o Charlie Brown, né, o Chorão, foi, querendo ou não, foi quase que um divisor de águas. Sim. Nessa tropa, nessa galera. No seu entendimento, hoje, a perda desse espaço, dessa divulgação, desse amplo caminho que tinha, por conta do quê? O pessoal meio que enveredou por outro caminho, meio que não quis semear para colher, já quis logo, né, plantar e colher, aquele imediatismo até dessa geração de hoje. Como é que se atribui essa virada da situação, por exemplo, que a gente viveu 1990, os anos 2000, até 2015, 2016, aí tem uma mudança na chave. Na tua avaliação, o que aconteceu? O que você falou, Oswaldo, eu concordo muito. São alguns dos pontos que eu sempre, quando me perguntam, eu falo assim, pô, primeiro que eu sou muito privilegiado de ter aproveitado os anos 80 e 90 como consumidor de rock, né, de música brasileira em geral, não só rock, pop, MPB, reggae, tudo que era sempre foi muito rica, ainda é rica a música brasileira, mas a gente aproveitou e depois como artista, nos anos 2000, eu tive essa chance de poder
pegar o finzinho da época do disco, do CD, da gravadora, com aquela força, né, de divulgação em mídia massiva. E depois, de 2010 para cá, acho que coincidiu até com uma diminuição do espaço da MTV, das rádios, se mudou a forma de consumir música. O digital, a internet, deu muito espaço para muita gente, o que é uma maravilha, né? Todo mundo hoje pode lançar, assim como eu mesmo lanço, faço bom uso, mas a gente não tem aquela propulsão que a gente tinha antes, né? De gravadora, de divulgador de rádio, divulgador de TV, né? A equipe de assessoria. Até tem, mas assim, é diferente. O pessoal está procurando um caminho e a gente não está tendo tantas bandas ou artistas tão gigantes de expressões como a gente tinha antes, né? O Milton, o Chico, estou falando só do rock, da música em geral, né? O Nat Roots, claro. Né? O Charlie Brown. E aí você citou o Chorão. O Chorão foi uma grande perda, né, pro rock nacional, assim como o Champion, o parceiro dele. Problemas ali que eles tiveram dentro da história deles. E a gente teve também, um pouquinho antes, não sei se você lembra, uma das maiores bandas do Brasil, o Raimundos. O Rodolfo, ele também saiu por questões pessoais dele, opção, ele está super bem, graças a Deus. Mas o Raimundos também, queira ou não queira, o Raimundos e Charlie Brown eram as duas maiores bandas. Depois o CPM também compôs, junto com a Pitty ali, né, o time forte ali, os Vingadores. Mas a gente perdeu, teve uma perda muito grande ali de força, né? E aí coincidiu com essa fase nova. Aí tem a geração Z, né? Se não me engano, agora do século. Exatamente. Eles são mais imediatistas. A gente sempre falava, hoje em dia o cara, ele faz uma música no violão, ele grava ali no computador dele, ele faz um vídeo caseiro no YouTube, já lança. De repente ele até estoura ali na internet, faz um sucesso, consegue 50, 100 mil seguidores, views, plays. Só que aí o cara já acha que tá famoso e aí, putz, nem saiu de novo, vai fazer um show, não faz o show porque não tem segurança, não tem casca, né? Não tem aquela bagagem. Então isso também deu uma bagunçada nesse sentido do showbiz, né? Da questão da apresentação, do artista se formar e crescer. Eu vejo uma geração que a gente tinha que tocar em um monte de buraco, né? Que não tinha nenhum som muito bom. Eu digo assim, já pegando esse gancho aí, te cortando rapidinho, eu acho que o teu time, a tua geração, a tua história, da galera que foi, era uma galera que pagava para ver, pagava o preço. É isso que eu penso. Então, por exemplo, depois, quando explode na MTV, nas principais emissoras de rádio que tocavam rock, que davam toda a prioridade, mas isso já é praticamente a ponta do iceberg. Mas aqui atrás, a ralação era muito grande, era muito grande. E eu não vejo isso hoje. A galera não tem essa coisa da semeadura, do plantar agora e ter o tempo, né, da maturação para colher lá. Por isso que eu acho que talvez essa perda tem muito por isso, passa muito por isso. Vocês, de fato, abriram um caminho na raça, no coração, na vontade, no amor, na paixão pela música, pelo projeto, pelo que estavam fazendo. E a galerinha hoje é meio que de manhã tá pronta, à tarde tá fazendo, à noite já vão pensar em outra coisa, né? Já muda o aplicativo, já dá a velocidade do clique ali, né? Não dá. Eu acho que assim, a internet, o celular e tal, né? A tecnologia, eu gosto, eu uso o ChatGPT direto para esclarecer dúvidas. Claro. Eu aprendo o idioma aqui no Duolingo, eu acho que é super legal, assim. É uma baita ferramenta, mas ela tem que ser bem usada, né? E assim, sou fã de videogame também, gosto, a gente estava até brincando ali, mas a questão é que o que você falou, Oswaldo, faz muito sentido para quem viveu, né? E acho que é legal a gente tentar passar isso para a molecada, né? Para as novas gerações, porque especialmente na música, na arte, no teatro, na comunicação, né, em geral, assim também, acho que tudo isso, publicidade, tem que se construir um arcabouço, né, de bagagem, de casca mesmo. Pô, falo casca zoando, mas assim, eu fiz um monte de calo tocando bateria, pra caramba, um monte de show, assim, que as minhas baquetinhas eram tudo meio... Tinha os fiapinhos, porque era barato, não tinha como comprar as bacanas, né? Aí entravam uns fiapinhos da baqueta. Às vezes sangrava, fazia bolha, e, pô, mesmo assim eu voltava contente pra casa, porque, fiz meu show, tinha, sei lá, 30 pessoas, mas, pô, 10 vieram falar comigo, elogiar, e aí você vai criando motivação, você vai aprendendo, você vai observando outros músicos, né? Seja ao vivo, seja na TV. Acho que minha escola foi bem assim, né? Eu tentei aprender o máximo. Lógico, fiz conservatório e tal, mas o que eu mais aprendi foi na vida mesmo, na prática, né?
assim como eu acho que a sua profissão também, vocês se espelham em, né, Com certeza. profissionais mais tarimbados. E eu acho que é uma parte muito legal da vida, assim. Eu tô um pouco preocupado com essa nova geração, até porque, né, a gente tem sobrinho, filho, parente que a gente quer ver se dá bem, né? E até pelo rock, né? Porque eu sou um roqueiro de raiz, assim, eu admiro outros estilos, ouço, aprecio, mas assim, eu sou muito roqueiro, 90% do tempo eu tô ouvindo rock. E eu quero ouvir rock novo, né? Eu Claro. quero que chegue umas bandas novas, bombando na TV, bombando na rádio, para ir ver um show no estádio. E tá meio difícil, assim, de você conseguir, né? Tem muita gente boa, mas ainda não tá se formando aquela geração, aquela fase que a gente teve o grunge, a gente teve o punk rock, a gente teve o heavy metal, o rock nacional dos anos 80, 90, 2000. Então, eu sou um pouco saudosista nesse sentido, mas quem sabe, né? Até porque eu invisto, né? Eu tô investindo na minha banda. Sem E eu dúvida. quero que o cenário fique mais Favorável. favorável. Precisa ter outras bandas, a gente precisa se ajudar, né? Então uma história muito legal, assim, de você. A gente está acompanhando, desculpa só. Imagina, Só para imagina. terminar, uma transição do analógico para o digital. Digital. A gente está vivendo, a gente que é, né, mais das décadas anteriores, e a gente também está aprendendo, a gente está um pouco assustado, né, cara? Então a gente tem que saber se virar e a gente tem que também trazer para a molecada alguma coisa de valor, né? Dos valores que a gente tem, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Eu digo muito isso. É engraçado. Isso é de um modo geral. É na música, no cinema, na medicina, é no jornalismo, é na engenharia. Hoje é uma galerinha que quer ir do mais, quer começar de cima para baixo, em vez de começar de baixo para cima. E você está falando isso, passa um filme na minha cabeça, um filme, porque assim, eu comecei como repórter esportivo, na época a gente montava o equipamento. Você levava 200 metros de cabo, de fio, fazia a ligação, ligava no campo. Na época a gente ligava para uma empresa, que a galerinha que está assistindo a gente, é a Telefônica, que na época era a Telesp, que era até Telecomunicações, Estado de São Paulo. Você ligava para o cara te dar o número da sua linha para você montar o equipamento no estádio e sair narrando o jogo. Hoje, evidentemente, hoje todo mundo tem uma emissora de televisão na mão que é um aparelho celular. Na minha época era diferente. Então, hoje Mais ou menos eu com a minha bateria que levava no meu Fusquinha, o Sim. bumbo, carregava, montava o pedestal ali. Cara, entendeu? Era esse processo, Era né? bumbum nas costas, era montando tudo ali, era ajustando, tal, prato, arrumando, montando o prato, tudo. Então eu vejo muito disso. E é de um modo geral, interessante, porque assim, querendo ou não, nós estamos falando de um momento especial da música brasileira, um momento, um ápice do rock brasileiro, do rock nacional, fruto de tudo aquilo que vocês semearam. E eu não sei se essa galerinha de hoje tem a noção exata do quanto vocês fizeram, quanto vocês tiveram que caminhar para construir algo que eles podem hoje desfrutar, até olhando para trás e tendo vocês como referência. A gente vê na internet, a internet facilita a gente nesse sentido. Tem a tal da School of Rock, tem as escolas, os conservatórios, e eles tirando músicas nossas, assim, às vezes me manda um menininho de 6 anos, 10 anos, tirando uma música que eu gravei lá em 2005, sei lá, e o menino tirando a música, aprendendo, que é super válido. Acho que eu comecei assim também, tirando músicas das minhas bandas, né, que eu gostava, Paralamas, AC/DC, eu tirava as músicas nos anos 80, 90 lá. Então, assim, existe o caminho ainda, né? A questão, você falou, como é que eles vão aprender, né? Bom, estão lançando documentários, por exemplo, da vida do Chorão, vai sair agora até com atores da Globo e tal. Existem documentários de várias bandas, The Doors, a gente mesmo aqui em entrevista a gente conta, né? Então acho que também não deixa de ser uma forma da gente tentar transmitir esse perrengue que a gente passou, que é um perrengue bom, na verdade. Bom né? demais, pô. Quem não dá saudade até, não dá? Muita saudade, eu tenho muita saudade. Pô, pegar o ônibus, sair de Campinas meia-noite, chegar no Rio de Janeiro 6:30 da manhã, ir para um hotel, que às vezes era um hotel que você tinha direito só tomar um banho, um café da manhã e até meio-dia, que a gente chamava de meia diária na época, não era nem uma diária inteira, eram horas para você tomar um banho, descansar um pouco, tomar um café reforçado, ir para o estádio, ir do estádio para a rodoviária, da rodoviária vir para casa. Avião, nunca tinha ouvido falar. Como é que escreve avião? Na época a gente falava, tem que pagar a aeromoça, tem que pedir a conta. Era uma molecada. Se não me engano, Oswaldo, ainda em cima desse seu métier aí, não sei se é contemporâneo assim, mas se eu não me engano, acho que o Faustão era repórter de campo. Né? Você também é um cara consagrado hoje em dia, ele também
Cara, o tamanho que ficou. Aliás, que Deus o ajude ali, Deus na ajude, Deus recuperação, ajude. né, O Faustão tá, eu tenho algumas difícil. informações assim, trabalhei muitos anos na TV Globo e ele realmente é difícil, a batalha é grande Posso te e falar, ele recebeu a gente 5, 6 vezes lá na banda, né? ele é. Queridaço, encontrava nos corredores, assim, o pessoal pergunta, né? E o Faustão era legal, mesmo só no programa. Ele encontrava a gente nos corredores, e aí, menino, como é que vocês estão? Chega aí, conta aí. Cara, gente boa, humilde. Fantástico. Muito, Começou muito. de baixo também. Começou ele. Eu sou de uma geração, como repórter de campo, logo após o Fausto. O final do Fausto como repórter esportivo é 83, 84, acho que até 85. O meu primeiro ano profissional foi em 1985. Eu me lembro de alguns jogos, não vou lembrar quais, mas eu me lembro de alguns jogos em que ele estava, mas ele já estava muito ligado à TV, porque ele fez um sucesso estrondoso com um programa chamado Perdidos na Noite, que era na Rede Bandeirantes, aos sábados à noite, que era um programa de auditório, com humor, com música. Assim do que ele fazia, né? Exatamente, é o formato do Domingão, só que na época com outro contexto, inclusive tecnicamente falando, perdão. E aí eu peguei um pedacinho dele. Ele fazia os dois, a rádio e a TV. Ele fazia rádio e TV, só que na época ele já estava muito forte na TV e ele teve que ir automaticamente saindo da reportagem de campo. Mas aí eu me lembro muito dele. Eu me lembro de uma história maravilhosa dele com o Serginho Chulapa, o centroavante, o Chulapa, que jogou no Santos, do Corinthians, e eles tiravam um sarro um do outro, e na época era diferente, porque a Rádio Globo, na época, com o Osmar Santos e tal, eles tinham muito isso, de um provocar o outro no ar, porque o Serginho sabia. O Fausto é torcedor do Santos e tal. É aquela coisa, né? O tempo ele ficou muito tão grande que isso até passou a ser uma curiosidade mesmo. Mas o Serginho, da época, provocava ele, eles eram muito assim, era uma comunicação maravilhosa. E hoje, de fato, eu peguei uma geração logo depois dele, mas tenho muita saudade desse perrengue todo, dessa pauleira, é bom demais. Quando você fala, eu também fico com saudade das Oh, épocas que eu nossa, comecei. isso é a Eu escola. acho que eu não tenho mais, né, idade, nem pique, nem saúde pra fazer tudo que eu fiz aqui com 15 anos, 18 anos de idade. Mas assim, quando você lembra, Nossa, você fala, nossa, mas valeu a pena, né? muito, Porque muito. É você uma aprende, escola. você tem lembranças boas de situações que você até sofreu um pouco ali, aqui, né? Que nem você falou da rodoviária, sofria ali na passagem de som, no retorno que não chegava, mas que te faz crescer como profissional, né? Como Nossa. ser humano também. É uma vida e sem dúvida nenhuma, é uma formação profissional, mas muito também pessoal, da gente dar os valores devidos para as coisas, às vezes dar o valor para um chuveiro que está caindo água, que ficava em cada hotel, que eu vou te falar, Cheguei a pegar uns desses também. Deus como testemunha. Ô, gente, eu preciso fazer o primeiro intervalo aqui, a gente tá com o nosso Japinha, hoje vocalista, band leader do Dinossauros, grande batera do CPM 22, uma pessoa querida, uma história para a música brasileira, para o rock brasileiro. Eu vou fazer o primeiro intervalo, o nosso intervalo, a gente está aqui no Shopping Park City, em Sumaré. Edu já deu um sinal aqui do intervalo, com o nosso Rodrigo Targino, Marco está aqui, todo mundo, Enzo Targino está aqui também, futuro ator do SBT. Eu não posso falar porque depois o pai é empresário, ele manda o boleto para mim. Mas é rapidinho, a gente já volta com o segundo tempo do bate-papo com o Japinha aqui no Podstars. Até já! O Shopping Park City Sumaré se transformou em um local de referência para experiências e oportunidades incríveis. Localizado na segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas, o empreendimento se destaca por sua localização central e fácil acesso pela Avenida Rebouças. Além disso, o crescimento econômico da região faz com que o Shopping Park City Sumaré seja ideal para novos negócios. Venha para o Shopping Park City Sumaré e viva experiências que vão além das suas expectativas. Segundo tempo do nosso Podstars com o Japinha, hoje vocalista, líder da banda Dinossauros, baterista do CPM 22. E agora a gente vai, claro, falar muito e precisamos falar do lado também do artilheiro, do goleador. Tem alguém que marcou esses 58 gols? Está anotado alguma coisa? O pessoal tem isso gravado, né? Não pode ficar, não ficou só na história, senão daqui a pouco vira lenda. Mas foram quantas edições do Rock Go?
Olha, eu participei a partir do momento que a banda entrou na mídia, Entrou. né, que foi 2002 até 2013. Aí teve uns hiatos, foram umas 8, 9 que eu participei, mas já vinha dos anos 90, viu, Oswaldo? É. As bandas já jogavam, as bandas dos anos 90, Skank, Cidade Negra, o Rapa. Nos anos 90, se não me engano, até as bandas de samba, o Só Pra Contrariar jogava e tal. Aí, na época que eu entrei, já era mais rock, reggae e pop, assim, né? O pessoal deu uma limitada, porque tava dando muita briga. Você sabe que assim, eu tenho uma passagem legal com o Samuel Rosa. O Samuel do Skank, ele é apaixonado, cruzeirense assim, Demais. enlouquecido. Ele também, viu? Joga bem, joga bem. Ele é o vice-artilheiro. Eu fiz 58, ele fez 40 e ele contesta. Ele falou, Japinha, você fez nada, eu fiz muito mais que você. Eu falei, os caras do time que anotaram ali, fala com ele. Ele é competitivo pra caramba. Eu me lembro de uma passagem com ele, um barato. Olha quanto tempo faz. O Skank estava começando. Isso o quê? 1997, 98? Por aí, Pode ser? Por aí. Pouco menos, pouco mais, enfim. Em meados da década de 1990. E eu estava no aeroporto para viajar, para embarcar de volta de Belo Horizonte para São Paulo. E eu me lembro que eu tinha feito uma transmissão de um jogo do Cruzeiro no dia anterior, pelo Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. Eu lembro que o São Paulo era adversário por causa... Eu estava no aeroporto e aconteceu um problema com o jogador de São Paulo que não embarcou. E eu entrei num orelhão de dentro da sala de embarque, né? Então, assim, imagina. Orelhão. É orelhão. Então, acho que é antes do celular. Então, acho que é 91, 92. É mais para trás ainda. E eu entrei e comecei a passar informação e tal. E ele estava sentado com o pessoal da banda, assim, perto. E ele gosta tanto que ele se levantou e ficou olhando para mim. Eu falei, caramba, eu estou fazendo um boletim aqui esportivo. E o Samuel Rosa na minha frente. Não tive dúvida, né? Samuel, pode chegar aqui, que eu estava ao vivo na rádio. Entrei. Cara, sem brincadeira, nós quase perdemos o voo. Ele não parava de falar, empolgado, e eu entrevistando. E a primeira chamada, a segunda chamada, a última chamada. E nós ficamos, acho que uma meia hora conversando. E desse dia em diante, eu nunca mais esqueci a paixão que ele tem por futebol. E tem muita ligação mesmo com a música. Se você é apaixonado por futebol... Aliás, o Rock Go deu muito certo porque tinha umas figuras mais que eram caricatas, né? Tropeçavam na bola, mas tinha gente muito boa de bola. Tinha sim, tinha o pessoal que não levava a sério e tal. Que levava, ia pra curtir. Pra aproveitar do churrasco Aproveitar depois. o churrasco. Mas tinha, por exemplo, o Samuel, o próprio Supla, jogava muito bem, o vocalista do Nat Roots, Alexandre, acho que jogou na base do Guarani, tinha um menino do Forfã que também jogou na base do Botafogo, o Clesto, que era um baita goleiro. Tinha uns 10 caras ali que reforçavam os times, né? Sim. O meu time foi campeão 2 vezes, né? Em 2002 e 13. Não, 6 e 13, 2002 foi a estreia, fomos vice. E tinha essas rivalidades sadias, né? Porque era tudo amigo, na estrada a gente se encontrava. Mas na hora do jogo ninguém queria perder, não, cara. Todo mundo queria ganhar, queria ser campeão. Pra caramba. Samuel brigava comigo que eu era artilheiro e ele não conseguiu me passar. Diz uma lenda lá, uma diretora da MTV chegou pra mim e falou uma vez, Japinha, não aguento mais o Samuel me ligando pra colocar vocês dois no mesmo time. Eu falei, pô, coloca. Não, é sorteio, não tem essa de roubar, não tem essa de cartolagem, não. Eu falei, então não coloca. Então tinha toda essa questão de bastidores e foi uma época muito legal, porque a gente, Oswaldo, os caras das bandas, não só eu, né? A maioria gosta de futebol. Um é cruzeirense, outro é corintiano, outro é palmeirense, mas acompanha e gosta de jogar. Desde a época de colagem. Pra gente... O Nazi do Ira é São Paulino maluco, de ir no estádio, da gente trombar em saguão do Morumbi, assim, e direto. É ele, o Andréas do Sepultura, o Escandurra também, o Dinheiro Preto também era São Paulino, não jogava, né, mas acompanha. E a gente esperava o ano inteiro, cara, porque pra gente era uma chance de ouro de poder fazer tipo o campeonato da escola, só que defendendo tua banda, com torcida, com transmissão, juiz de federação. A gente dava vida ali. Então a gente separava uma semana da agenda de shows, ninguém marcava show naquela semana. Que barato. A MTV já avisava com 6 meses de antecedência, porque a gente queria jogar. É lógico que tinha uma banda ou outra que não podia, porque tinha uma turnê internacional, mas era uma prioridade, assim, porque além de tudo, também era uma forma de divulgação, porque era o programa de maior audiência da MTV. Então, eu lembro que o Abu Janra falou assim, eu sou mais conhecido pelo Rock Go do que pela minha música, que sacanagem, mas era legal. E aí eu lembro que uma vez a gente chegou numa final, a gente estava no mesmo time do D2, do Planet Hemp. E o D2 também, flamenguista e boleiro, joga bem e tal. E ele tinha um show, uma quinta, a final era na sexta.
pô, D2, tem que jogar, era dupla de ataque comigo, né? Tem que jogar, puta, já não sei, tem o show, cara, não sei como eu vou fazer. Meu, o cara queria tanto jogar que ele contratou por fora, pagou um helicóptero para vir do Rio para São Paulo para jogar a final do Rock Go. Que louco, velho. Não, assim, era, cara, Era uma a galera coisa assim. foi assim, coisa maravilhosa. Foi assim para mim foi um case da TV. O Rock Go, a MTV foi um fato assim, devia ser colocado hoje assim para essa galera hoje que faz comunicação, devia ser colocado como um tópico sabe, sobre o que é a televisão, como formador de opinião, mas como entretenimento também, é uma delícia. Cultura, com música, né? Claro, pô, tudo junto. Tinha um pouco de humor também, né? Pô, os narradores eram Era o Bonfá, né? Bonfá, o narrador, Paulo e Bonfá o Marco Bianchi como comentarista. Marco Bianchi de comentarista. Pô, os caras lançaram bordões. Era sensacional. Do Cleston mesmo tinha um bordão que... Cleston! Os apelidos, né? Eu era o Pequeno Samurai. Samurai. Pequeno Samurai. Filhote de Tom Cruise. Ainda dava aquela zoada, que era a época do filme do Tom Cruise, Samurai, né? Mas o próprio Samuel Rosa era o Playmobil Tarantino. Com os cabelinhos dele. Cabelinho, Playmobil. E tinha vários. Supla era Juninho Papito, porque ele é júnior, né? Do Suplicy, né? Eduardo Júnior. E Papito, porque ele chama todo mundo de Papito. Né? E Juninho tinha os craques Juninhos da época, o Pernambucano, o Paulista, O Super era craque, então era o Juninho Papito. Então tinha vários apelidos muito bem sacados, né? Tinha uns que os caras não gostavam, né? Que até reclamavam depois, mas eu acho que o Garrido não gostava do dele, porque eles sacanearam eles. Mas era uma coisa que a gente mesmo, quando assistia, a gente nem sabia que tinha tanta piada em si, porque na hora do jogo você tá ali, focado no jogo, os caras estão lá em cima. Só na entrevista que os caras sacaneavam, a gente também zoava junto. Mas aí quando a gente via na TV, o tanto de sacanagem que eles colocavam, mas de boa, a gente ninguém pegava mal, né? Porque era legal que todo mundo curtia, né? Às vezes eu chegava no posto, na padaria, os caras, eu tive jogando bola, os caras nem acompanhavam rock, nem sabia que era de banda, nada. É mesmo, você viu jogando bola? Você joga bem, pô, legal. Ou seja, o cara não sabia que eu era da banda, do CPM, que eu era batera, mas me viu jogar bola na MTV, né? Que doido isso, cara. E assim, e duas coisas que caminham juntos, né? Música e futebol caminham demais. Não por acaso, muitos de vocês gostam de futebol. Sim, eu vou em estádio também, gosto de ver jogo. Você vai à Neoquímica Arena? Você vai ver o Coringão ou não? Eu tenho que ir de metrô, porque eu moro do outro lado, eu moro na Pompeia, né? Que é Nossa, que é perto você mora do lado rival. do Allianz, hein? É bom pra ver show, porque aí eu vou a pé. É bom, pô. Ali tem uns shows bons, né? Peguei muito o show. Allianz é muito bom. Peguei Iron Maiden, Black Sabbath, Ozzy, Foo Fighters, Green Day. Mas aí, em compensação para ir pro jogo do Corinthians, é melhor eu ir de metrô, porque o trânsito em São Paulo, você sabe bem. É maluco. Né? 1h30 para chegar em Itaquera. Aí o metrô é 40, você vai sentado, conversando com o brother e tal. Aí dá uma caminhadinha, em menos de uma hora eu tô na Neoquímica. E é legal que o futebol, além disso aí que a gente falou de poder jogar, né? Eu sendo um corintiano que, sei lá, tinha minha exposição assim pela banda, acabei fazendo amizade com muito jogador, né? O Marco também traz muita gente legal aqui, alguns deles eu conheço. Mas, por exemplo, pelo rock, pelo futebol terem essa... Por exemplo, o Zé Elias, que jogou no Corinthians, eu consegui ficar muito... A gente é muito amigo, por conta que ele gosta de Iron Maiden, a gente foi em show do Iron Maiden junto, eu levei ele para ser técnico da gente no Rock Go, criamos uma afinidade. O próprio Balbuena, que jogou no Corinthians, quando ele chegou no Brasil, ele chegou falando português muito bem. A pessoa, como assim, Balbuena? Você é do Paraguai? Fala, não, é que eu ouço rock brasileiro, ouço muito Charlie Brown, CPM. Pô, CPM tem 2 corintianos lá. E levaram a gente para fazer uma matéria com ele no Globo Esporte, então fiquei amigo. Hoje em dia a gente se conversa direto e tal. Ele tá no Grêmio agora, né? Inclusive, eu vou fazer um show no Sul mês que vem, vou encontrar com ele. Infelizmente teve uma lesão grave, tá afastado. Sim, tornozelo, né? Teve uma lesão de tornozelo. 4 meses. No mínimo 4 meses de recuperação. Uma grande figura também, o Balbuena. Então, essas coisas, né? Muito legal. E assim, realmente, para quem não sabe, do lugar que você mora para a Zona Leste, é atravessar São Paulo mesmo, não é força de expressão, não. É sair da Zona Oeste e ir para a Zona Leste, assim, é um caminho. Às vezes que eu tenho que ir de carro da Pompeia para Itaquera, às vezes por uma questão, né, de, pô, meu amigo, vamos aí. É o pior jeito de ir, porque quando a gente vai de metrô, assim, pô, você ganha 1 hora. Eu já cheguei a demorar 2 horas para chegar no estádio. Não, Porque pega a marginal parada e aí depois pega a radial ali, putz. É complicado. Você fica um tempão. E fala uma coisa para mim, como corintiano, qual é o teu olhar sobre esse momento da situação do Corinthians? Tantas dívidas, tantos problemas financeiros. Você pegou uma geração, obviamente você pegou o time que foi bicampeão brasileiro, 98, 99.
1990, você já tinha o quê? 15 anos, 16 Meu pai anos? me levou Pô, no na Morumbi final, para assistir o gol do Tupanzinho. Gol do Tupã, contra o São Paulo. Aliás, uma curiosidade para você como corintiano. O primeiro repórter que consegue chegar no Tupanzinho, ele está comemorando o gol de bonezinho azul e camiseta preta, é este que vos fala. É mesmo? Vou buscar essa imagem depois. Acho que a TV Cultura tem essa imagem. Eu chego nele, tô de bonezinho azul, que era o boné da Rádio Globo na época. Eu era setorista do Corinthians, cobri o Corinthians pela Rádio Globo, e o Tupã foi um dos amigos que eu fiz na época lá. Eu também, né? Cheguei a fazer uns amistosos. Não, grande figura, foi do São Bento pro Corinthians, Sorocaba, mas é uma grande figura. E como é que você observa hoje essa situação do Corinthians? A gente, como corintiano, eu falo isso não só por mim, mas pelos amigos, que a gente está preocupado, né? Porque está passando por uma turbulência absurda de política, de diretoria, de bastidores, né? De reorganização. Eu espero que seja para melhor, porque isso acaba até refletindo em campo, na insatisfação da torcida, os rivais ficam tirando uma onda, mas ao mesmo tempo é muito louco, porque o corintiano é acostumado a passar perrengues, né? Meu pai conta da história da fila lá dos 23 anos. Fato. Eu lembro da época que a gente era muito zoado por conta da Libertadores, era o único paulista que não tinha e tal. Então, assim, a gente está acostumado a sofrer. O famoso lema, né? Corintiano, maloqueiro e sofredor. Mas quando chega nesse nível de corrupção, de coisa falcatrua da diretoria, e aí você pensa, pô, a gente como corintiano, né, nunca faria um mal a gente cuida até do estádio, ninguém grama, se precisar, vai lá cuidar, vai parar. Lá e mete a mão, você fala, porra, que sacanagem, né? A gente paga ingresso, ajuda o clube, doa dinheiro para a Arena para financiar a dívida. Então é uma coisa que machuca um pouco, assim, e a gente se preocupa, mas eu sinto que tanto os torcedores quanto as novas gestões estão sendo cobradas pra caramba. Ontem mesmo eu vi umas notícias do pessoal pressionando lá, que teve uma reunião com ex-presidentes ali, que o pessoal já não achou legal. Então, assim, ao mesmo tempo eu vejo um lado legal, que o time que o Corinthians montou de 1 ano e meio para cá é um time que tem uma personalidade diferente dos últimos, sei lá, 7, 8 anos para trás, porque quando chegou o Garro, chegou o Memphis, essa ascensão do Yuri, mais esses 2, 3 caras que vieram de fora também, o Martínez, Carrídio, Gustavo Henrique, o Hugo Souza, que veio para somar pra caramba. Acho que o elenco do Corinthians está deu uma encorpada, né? E com personalidade, tanto que ganhou o Paulista. Estava falando até com um amigo meu, a gente ganhou do Palmeiras, que é um time muito mais forte, assim, até por vem vindo, né, de uns anos muito vencedores e muito mais o técnico Abel Ferreira sensacional. Com uma gestão da Leila, que tem o patrocínio da Crefisa, que é muito forte, e o Corinthians todo endividado, todo cheio de problema, todo bastidores, tudo tumultuado, vai lá e ganha dos caras, aí depois na Copa do Brasil ganha 2 vezes. Ganha 2 vezes. Você vê, né, a mística, né, a força da camisa. Não, é um absurdo, Assim, é você saber realmente, a gente se separar o momento político, que lamentavelmente coloca o Corinthians em páginas policiais até, mas a história do clube, a riqueza, a grandeza da camisa não tem jeito, né? Eu fui como repórter de campo, setorista do Corinthians, 9 anos, entre outros clubes, e cobri todos os clubes de São Paulo, e assim, é uma coisa impressionante. A gente cansava de ver Corinthians e Paulista de Jundiaí, Corinthians e Bandeirante de Birigui, com 45 mil pessoas no Pacaembu, 48 mil pessoas, Pacaembu, gente saindo por cima do alambrado, e aí você vai ver Corinthians e qualquer time do interior ali. Não comparando, é o que está acontecendo na Arena hoje. Sim, né? sem dúvida. Não, né? por isso que assim, eu não consigo, na minha cabeça, não entra o time estar numa situação financeira tamanha, caótica desse jeito, com uma torcida, com uma bilheteria de todo jogo, 42, 43 mil pessoas. A questão da administração. É sofrível, é terrível demais. É uma dor de cabeça hoje pro torcedor corintiano. Meio que do governo, né? Que a gente tem um país tão bacana, né? E a gente, por mais que a gente tenha muitas bênçãos, muitas maravilhas no dia a dia aqui e tal, mas o Brasil podia estar entre os voando. 10, 15 primeiros países em termos de economia, fácil. Né? Pô, a gente fica triste por isso. Falar da parte do cuidado, dessa parte da ação social com os animais, é isso? Contar um pouco para nós, para a gente caminhar para a reta final do programa, e depois a gente vai mostrar essa baqueta linda aqui que você doou para a galera do All Stars. Legal. Acho que é uma ação beneficente também, né? Sem dúvida. Oswaldo, eu acho assim, não é querendo puxar sardinha nada, mas eu acho que não só eu, mas
vários outros artistas, comunicadores, jogadores, inclusive, atletas, que têm a oportunidade, pela exposição que a gente tem, né, de poder contribuir, às vezes com uma fala, com uma presença, com uma energia, com uma baqueta, sei lá, um autógrafo. Sempre que eu sou chamado para qualquer coisa que me pedem, assim, que se eu perceber que é uma coisa do bem, para ajudar alguém, os animais, no caso, eu tento colaborar, seja participando, doando ou fazendo vídeo, né? E não estou falando isso para mim. Sim, eu acho que é sim, só claro. porque acho que é gostoso também se sentir útil, né? Nesse Satisfação pessoal, né? pessoal, poder colaborar um pouquinho, porque a gente sabe que tem muita coisa errada no mundo também que puxa para trás, a gente tenta puxar um pouco para frente, né? Mas a questão dos animais é porque lá atrás eu resolvi me tornar vegetariano. E aí, sem eu forçar nada, o pessoal das associações, porque existem muitas, né, que protegem os animais, resgatam os animais que estão ali em situação difícil, pediram para eu fazer campanhas, para eu participar. A gente apareceu já em calendário, em camisa e tal, e faz vídeo, né, para participar de eventos. Eu participei até de debates, às vezes é até complicado. Você tem que ir lá num debate na MTV, os vegetarianos e o pessoal da indústria da carne, era o Lobão mediando. Eu falei, nossa, meu Deus, o negócio pegou fogo, eu não conseguia nem falar, porque eu não sou tanto de combate, assim, de discutir, de briga, né? Eu sou mais da paz. Mas tinha que falar o nosso ponto de vista, eu fui lá, falei, e tudo bem. E aí, ultimamente, eu estou ajudando uma associação muito bacana lá de São Paulo, que chama-se Abrale, que ajuda a galera que tem leucemia, linfoma e tal. E vou ser embaixador de uma campanha de arrecadação de fundos. Eu estou me sentindo bastante contente de poder colaborar minimamente, assim, né? Porque às vezes quando precisa dar uma doação a gente dá também, mas assim, acho que quando você incentiva outras pessoas também é legal, né? É a corrente do bem, né? Que são as pessoa forças. Incentiva a outra vê na outra e vai indo, né? Porque a gente despende um tempo, né? E essa galera dessa Abrale, por exemplo, ninguém ganha nada também. O pessoal vai lá para voluntariado. Reservam as partes dos dias, umas horas ali para, né, organizar eventos, organizações. E eles têm me solicitado. Eu falei, quando vocês precisarem, eu tô aí. Então, acho que é legal, né, a gente poder ter a baquetinha também que eu assinei aqui, do Pro Stars. Vou mostrar aqui, olha aqui, ó. Só uma ação social, uma ação beneficente que a galera do Podstars vai fazer, o All Stars, tá vendo? Aqui, ó, assinada pelo nosso Japinha, Ricardo Japinha, All Stars, aqui, nessa aqui, olha aí. Beleza, Eduardo? Show de bola, tá aqui. Maravilha. Bom, a gente caminha para o final. Primeiramente, agradecer demais a tua participação. Você sabe que você hoje já é um convidado para fazer parte do time do All Stars, do Podstars, onde você quiser, a casa é sua. Venha e vamos falar de futebol, vamos falar de música. Aliás, as duas paixões que eu tenho também. Eu sou apaixonado. Obrigado demais. Japinha, obrigado, sucesso, saúde. Deus continue te guardando, te abençoando aí nessa estrada longa da vida. E valeu demais a tua participação aqui. O privilégio de poder... Eu não vou falar que eu te entrevistei. Esse bate-papo nosso, que é muito mais gostoso do que entrevista e tal. Satisfação, meu caro. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite, né, do pessoal do Podstars, do All Stars. É uma honra, eu já te vi várias vezes, vi, né, rádio, TV. Então, assim, quando ele me mostrou, eu fiquei contente. Então a entrevista vai ser boa, eu pensei, né? E poder divulgar trabalho, é sempre bom também, né? Divulgar as causas, bater um papo sobre futebol e música e sobre a vida, né? As viagens, tudo. Para mim é um grande prazer. Conhecer um pouco mais de Sumaré, eu tinha vindo 1 ou 2 vezes por ocasião de show, então também é gostoso poder conhecer o pessoal daqui, né? Fui super bem tratado aqui no Park City Sumaré, né? Isso aí. E também no restaurante que eu fui, no Meet, no hotel, que a gente ficou hospedado, uma galera muito legal. O pessoal da produção, o Edu, o Marco, todo mundo aí, os meninos. Então, assim, agradecer você, né, Oswaldo? E poder também divulgar, né? Quem quiser me acompanhar. Por favor. Estou nas redes como Ricardo Japinha. Às vezes tem um underline mesmo, Ricardo underline Japinha. E Dinossauros, para quem quiser ouvir meu som novo, é Dinossauros com U no final, para ficar diferente um pouco dos parques aí, né? Dinossauros, tá, galera? R-U-S no final, não esquece disso. Só seguir lá, ver
publico agenda, publico música nova, clipe, tá tudo por ali. Fechou, fechou. Gente amiga, gente querida, ponto final no nosso Podstars de hoje com o Ricardo Japinha. Para nossa satisfação, mais um episódio aqui, direto do Park City Sumaré, o shopping, onde a gente tem esse espaço para receber pessoas tão especiais que têm tanto a nos passar, a nos contar e a compartilhar com a gente de uma história, de uma trajetória tão bacana, tão legal. A gente vai ficando por aqui, agradecendo demais a todos pelo carinho, pela companhia. A produção e coordenação do Rodrigo Targino, direção de TV do Eduardo Rosa e a direção geral do nosso Marco Casarim. Obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia e até as próximas, se Deus quiser. Valeu! Valeu!